Dois sistemas se defrontam neste caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências, quase tão insensata uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes que, sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido é, pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não. A perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjulgai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Que assim seja. Eu passo a palavra para a Lília, a nossa explanadora dessa noite. Boa noite a todos. O tema de hoje nada mais é do que saúde. Saúde do corpo, saúde do espírito. E vamos começar com uma pequena dinâmica. Fique de pé quem se considera acima do peso. Eu também. Eu estou sobrepeso. Eu estou sobrepeso. Fique de pé quem pratica exercício físico diariamente. Diariamente. Porque pelo menos, segundo a OMS, nós temos que praticar 5 horas no total na semana. Tá? São 5 horas. Então, acaba dando 5 dias aí de exercício físico. Fique de pé quem exerce a meditação em casa. Fique de pé quem faz o evangelho no lar. Muito bem, agora a gente pode olhar ao redor, né? Olhem para os seus coleguinhas. E agora todo mundo pode sentar. E eu só tenho uma última pergunta, assim, ó. É uma pergunta que eu tenho certeza que ninguém nunca vivenciou isso. Levanta a mão quem teve um episódio, pelo menos um episódio de estresse nos últimos 3 dias. Qualquer estresse que seja, tá? Seja no trabalho, família, qualquer um. Bom, se eu falar no último mês, eu acho que todo mundo levanta a mão, certo? Provavelmente. Vejam como é difícil. Para a gente atingir um ideal de saúde que é colocado hoje para nós. Quem aqui trabalha em escala 6x1, levanta a mão. 6x1, trabalha 6x1, ou seja, é uma folga a cada 6 dias. Quem trabalha 6x1 consegue manter uma rotina dessas? Exercício 5 horas por semana, meditação, você consegue? Você não consegue. Tem muita gente que não consegue, porque às vezes tem que cuidar dos filhos, tem que levar filho para a escola, pega e leva, busca, faz compra e cuida da casa. Principalmente as mulheres têm o serviço triplicado, né? O serviço tanto o remunerado quanto o não remunerado, que geralmente é o doméstico, ali no cuidado dos filhos, da família e da casa. Quando a gente fala de cuidar do corpo e do espírito, percebam que não é fácil assim quanto parece. Porque quando a gente trabalha com prevenção de doenças, seja ela da alma ou seja ela do corpo, não é fácil. Porque a nossa rotina atual não nos permite, muitas vezes,
ter uma rotina saudável. Quem aqui, nesse último mês, comeu uma comida não saudável? Isso inclui qualquer tipo de doce, bolacha, fast food, gordura, fritura. Não é verdade? A gente consegue ter 100% das vezes uma alimentação saudável? Não consegue. Porém, essa luta por esse equilíbrio, ela se faz necessária. E quando eu digo luta, é porque é luta mesmo. Não é fácil a gente lidar com uma escala laboral 6x1. Muitas vezes tem que entrar com leis para melhorar isso. Não é fácil para as mulheres ter uma jornada tripla de trabalho. Muitas vezes vamos ter que melhorar a legislação para as mulheres, para que elas tenham garantido essa remuneração doméstica. Por que não? É trabalho. Por que é trabalho? Porque se essa mulher fosse contratar alguém para limpar a sua casa, passar a sua roupa, passear com o cachorro e cuidar da criança, ela ia ter que pagar 4 funcionários para fazer isso. Não ia? E para esses 4 funcionários, ela ia ter que registrar na carteira de trabalho, ia ter que pagar os direitos trabalhistas e tudo mais. Por isso, o trabalho da mulher dentro de casa é trabalho e deveria ser remunerado. E o que deveria ser feito? Uma lei que garantisse que essa mulher recebesse essa remuneração. Muitas mulheres ficam nas suas casas, cuidando de todo o seu lar, sem trabalhar, muitas vezes, e elas não garantem depois a aposentadoria. E aí? Como essa mulher, no futuro, já idosa, vai ter condições de se cuidar? Para a gente ter uma ideia, a gente tem o SUS, certo? Mas ele está, todo mundo aqui, alguém aqui usa o SUS 100% ou todo mundo que tem convênio? Usa o SUS? Tudo que você precisa está disponível assim, rapidinho? Não, né? Tem filas de espera, a gente sabe de toda a imperfeição do sistema. Então, muitas vezes, para você conseguir fazer o autocuidado ou cuidar do seu corpo, você precisa de condições financeiras melhores. Porque se for depender do sistema público de saúde, dependendo da situação, infelizmente a pessoa vai morrer antes de ter acesso ao que ela precisa. Mas o SUS tem uma política pública muito boa. A lei do SUS é muito boa. Porém, depende de toda uma administração federal, estadual e municipal para que se concretize o acesso a essa saúde. Então, como cuidar do nosso corpo numa vida como a que nós estamos aqui? Como diminuir nosso nível de estresse diante de uma jornada de trabalho tão cansativa? E quem às vezes não trabalha 6x1, quem aqui já deve ter ouvido falar que vestir a camisa é super importante, ficar além do horário de trabalho, ter que resolver coisas do trabalho fora do horário de trabalho, né? Quantos de nós temos que fazer isso? E aqueles que ainda não chegaram nessa fase da vida, falo para os jovens, eles vão chegar. Porque, infelizmente, nós temos uma cultura organizacional ruim no nosso mercado de trabalho. A cultura organizacional hoje não prioriza a saúde do trabalhador. E isso deveria ser priorizado. Porque um trabalhador saudável automaticamente vai ajudar o patrão. Isso é óbvio. E uma das recomendações de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis é que no ambiente de trabalho, o empregador possa fornecer para os seus trabalhadores palestras sobre alimentação saudável, vida saudável, nutricionista, incentiva atividades físicas. Isso acontece? Não. Na maioria das empresas isso não acontece. E aí essa pessoa tem que arcar com esse estresse do trabalho, sem apoio da sua chefia, indo para casa, se for uma mulher, muitas vezes, com tripla jornada de trabalho, para lidar com isso, sozinha. Fora que a gente tem que dormir 8 horas por dia, né? Quem aqui consegue fazer tudo isso e dormir 8 horas por dia, de 7 a 8 horas? Vocês conseguem? Todo mundo consegue cumprir essa... Não consegue. Porque se... Hã? Pior.
Para conseguir dormir, depois de todo esse estresse, muitas vezes há necessidade de medicação e a quantidade de horas é insuficiente. Nós temos muitas queixas de ansiedade. Aliás, a ansiedade é um dos grandes problemas de saúde no Brasil hoje, juntamente com a depressão, que é fruto dessa sociedade doente onde nós estamos vivendo agora. Quando a gente fala em ser de perfeitos, essa perfeição ela tem que refletir na sociedade, ela se reflete na sociedade. Quando nós falamos de mundos perfeitos, o mundo é perfeito porque as pessoas não passam pelo que nós estamos passando agora. O mundo é perfeito porque as leis, os direitos, os deveres são todos cumpridos. As pessoas não têm que ficar passando por esse tipo de flagelo. Tudo bem, elas já passaram pelo estágio que nós estamos? Sim. Mas percebam que o estágio de evolução que nós estamos só existe porque, de forma geral, a coletividade faz questão de manter esse estado desse jeito. Porque se todas as pessoas começassem a mudar de conduta e não aceitassem abusos no trabalho, priorizassem a sua saúde física, mental e espiritual, essas coisas começariam a mudar. Existem vídeos criticando a geração Z, falando que eles são muito rebeldes, que eles não aceitam as coisas e que ninguém quer contratá-los. E que ninguém quer contratá-los porque eles não estão aceitando as condições ruins de trabalho que nós temos hoje. Que nós, muitas vezes mais velhos, somos treinados, adestrados para aceitar. Eu digo adestrado porque foi mais ou menos isso, né? Que ninguém gosta. Ninguém faz uma jornada de trabalho exaustiva porque ama fazer isso. E o trabalho não deve ter essa função de exaustão. O trabalho ele deve ser prazeroso, ele deve ser uma coisa para o nosso engrandecimento, não só material, como também pessoal. Porque a gente pode encontrar significado no nosso trabalho. Inclusive, encontrar significado no trabalho é uma das definições de espiritualidade na ciência, que é chamada espiritualidade no trabalho. É você encontrar significado no trabalho que você exerce. E quando você encontra significado no trabalho que você desempenha, você está atuando aonde? Na sua saúde espiritual. Quando se fala em espiritualidade no trabalho, nós estamos falando que o trabalho possui os mesmos valores que o trabalhador. Existe ali uma coesão de ideias, de objetivos. E não uma gestão autoritária, impositiva, danosa para o serviço dos funcionários. Que muitas vezes está lá porque é obrigado, porque tem boleto para pagar, né? Tem muitos memes por aí, né? Acorda, Márcia, que hoje tem boleto para pagar. Não é? Porque a gente tem as contas para pagar. Muitas vezes o trabalho ele é só mesmo uma obrigação. O que é muito triste. E o que acontece com essa pessoa? Com o tempo, ela vai adoecer. Ela vai trazer para dentro da casa dela esses problemas do trabalho. Ela vai começar a ter problemas de sono, problemas de ansiedade, problemas de depressão. Quando nós falamos, a gente leu todo esse capítulo, né, Sede Perfeitos, e tem um tópico nesse capítulo sobre a chefia, né, a autoridade e aqueles que estão numa situação de subalternidade. Por que eles colocaram esse capítulo aqui? Porque isso precisa ser melhorado. Porque não tem como a gente ser perfeito sozinhos. A gente tem que estar num coletivo. O mundo só vai melhorar se todo mundo melhorar junto. Senão, não existe, gente, aquele misticismo, aquela coisa mística de que o mundo vai evoluir porque os espíritos extraterrestres estão ali fazendo a coisa mudar. Isso não é assim que funciona, tá? Tem muita gente falando coisas assim, não, porque quando acontecer tal coisa é porque é regeneração. Vamos estar lá na regeneração, que nem quando foi a pandemia. Ah, aconteceu a pandemia? Regeneração planetária. O mundo mudou depois da pandemia? Continua o mesmo. Não mudou nada. Para muita gente ele ficou pior. Por quê? Porque não vai ser um evento catastrófico, apocalíptico, que vai mudar a conduta do ser humano se o ser humano não quiser mudar de conduta. É a pessoa que tem que mudar de conduta.
E é por isso que eu falo que é uma luta, gente, porque é uma luta contra aquilo que a gente tem enraizado em nós, já de uma educação prévia, muitas vezes uma educação que foi feita para cortar as nossas asas, em especial a educação das mulheres. E nós vamos ter que lutar contra uma sociedade desigual. Uma sociedade que não quer exterminar a miséria. Uma sociedade onde as pessoas se matam de tanto lutar e que isso é considerado bom, é competitividade. E essa luta contra esse sistema não é nada fácil. Ainda mais num país onde tudo quanto é coisa que acontece de ruim, o povo joga lá para... Ah, mas é porque a independência do Brasil. Não, porque quando o Brasil não sei o quê. Gente, 500 anos é bastante tempo, viu? Tem país que teve a independência nesse último século aqui, tá? Nesse último século que eu falo aqui, a 1900 e bolinha, que está muito melhor do que a gente. Isso eu falo da Nova Zelândia. Eu fui visitar a Nova Zelândia, é um país de primeiro mundo. É um país completamente diferente do nosso. É um país onde a cultura deles tem uma importância tão grande que o principal templo maori, que é da população lá da Nova Zelândia, é dentro do principal museu do país. O telejornal é feito em inglês, porque foi colonização britânica. Logo em seguida tem a segunda versão em maori. Quem aqui sabe alguma coisa dos nossos indígenas? Nós mesmos não valorizamos o nosso povo, a nossa população. Quando a gente compara um país mais desenvolvido com o nosso, as mudanças são muito radicais. Existe uma preocupação com a educação das pessoas, não só com a alfabetização, porque isso é o primeiro passo, mas sim com a formação de um pensamento crítico. Existe uma preocupação com o desenvolvimento de políticas públicas, existe uma série de melhorias que o nosso país ainda não passou por elas. E não porque ele só tem 500 anos. Isso não aconteceu porque quem assumiu o governo até hoje não quis. Porque as pessoas mantiveram dessa forma. O sistema educacional do nosso país vem mantendo cada vez pior. E os pais das crianças, cadê? Para ir lá junto à Secretaria de Educação, ao MEC, para questionar esse ensino médio horrível, que não ensina nada para os jovens, que poderia estar ensinando economia doméstica, que poderia estar ensinando política pública de saúde, que poderia estar dando para essas pessoas consciência deles enquanto cidadão nesse país, mas eles fazem disciplinas que nem os próprios jovens estão gostando, como o planejamento de vida, que eu acho super interessante, mas que dá para abordar assim, em poucas aulas, né? Não no último ano, por exemplo, inteiro de ensino médio. Então, a gente precisa questionar as coisas. O ser de perfeitos, ele vai muito além de coisinhas mínimas, ele é muito amplo. Essa discussão, ela é ampla, ela vai de encontro com coisas que precisam mudar na nossa sociedade, leis que precisam mudar, leis que precisam ser criadas, leis que precisam ser implantadas, sistema educacional que precisa melhorar, sistema de saúde que precisa melhorar. Como que a pessoa vai cuidar do corpo dela se para ela fazer, às vezes, um exame que ela precisa para um diagnóstico demora mais de 1 ano? Como que ela vai cuidar da saúde? A meta que o Ministério da Saúde colocou até 2030 é fazer o rastreio e o tratamento de todas as mulheres com câncer de colo de útero. A gente já está em 2024. E quando a gente pega as porcentagens dos indicadores dos municípios, de coleta de Papa Nicolau, por exemplo, que a gente tem essa monitorização por município, nós estamos muito abaixo desses indicadores. Muito abaixo daquilo que é esperado. Então, como é que vai garantir? Uma das metas de saúde também para esse período é a ampliação da atenção básica. A maioria dos municípios não tem atenção básica, ou seja, sabe aquele postinho que fica nos bairros, que geralmente você vai nesse postinho do bairro, às vezes tem um agente comunitário que passa na sua casa? Então, essas unidades fazem parte da atenção básica.
E são elas que ajudam a fazer o rastreio de todas as doenças crônicas não transmissíveis e de todas as doenças infecciosas transmissíveis, para tratar, para cuidar, para promover a saúde dessas pessoas. Se a gente não tem essa cobertura, como que a gente garante a saúde? Não garante, essa é a questão. Então, eu até trouxe uns dados sobre doenças crônicas. 72% das mortes no nosso país são causadas por ela. E detalhe, essas doenças crônicas, elas são, é possível da gente prevenir essas doenças, se nós tivermos um estilo de vida saudável, como eu coloquei para vocês no início da palestra. Se a gente não consegue prevenir, porque a sociedade, o local, a cidade, o município, o estado onde a gente está, não nos fornece essa possibilidade, isso aqui vai continuar nesse número enorme, né? Ou seja, 31,3 milhões de pessoas com hipertensão arterial no nosso país. Pessoas acima de 18 anos. Mas abaixo desse índice, nós já temos pessoas, nós já temos crianças obesas, diabéticas, hipertensas, nós temos. E esse número tem ficado cada vez maior, infelizmente. Nós temos um número cada vez maior de pessoas com doença psiquiátrica, seja depressão, seja ansiedade. E isso não só nos adultos, né, acima de 18 anos, como nas crianças abaixo de 18. E esse número tem crescido, não tem diminuído. Então, percebam, a discussão nossa, cuidar do corpo e do espírito, requer reflexão sobre nosso comportamento, ou seja, ajustar aquilo que é possível a gente ajustar no nosso dia a dia para melhorar essas condições, se a gente consegue. Mas existe uma outra vertente, que é a luta por políticas públicas decentes. Quando a gente fala, por exemplo, de insegurança alimentar, nós temos uma população no Brasil altíssima em insegurança alimentar. E o que isso significa? Que a pessoa não teve acesso a comida de qualidade nos últimos meses. Que a pessoa precisou diminuir a quantidade de comida ingerida ou comprada ou adquirida por não ter dinheiro para comprar, por não ter condições para comprar. E a população nossa nessa insegurança alimentar é alta. Porque quando a gente fala em segurança alimentar, nós não estamos falando apenas de aquele básico, arroz, feijão, sal, açúcar, enfim. Nós estamos falando de frutas, carnes e vegetais, legumes, verduras, que está caríssimo no mercado. Então, gente, nós temos o dever como cidadãos melhorar a nossa vida naquilo que é possível, e naquilo que não é possível, nós temos que nos conscientizar a respeito daquilo que é direito nosso, a respeito daquilo que nós temos que fazer para mudar a nossa sociedade. Isso eu estou só falando ainda do corpo. Porque já estando aqui, estamos cuidando do nosso espírito, absorvendo lições boas do Evangelho, do Livro dos Espíritos, vindo tomar um passe na casa espírita, colocando essas lições em prática. Isso é cuidar do espírito, fazer uma prece, né, tentar buscar uma sintonia com o plano superior. Isso a gente já está fazendo. Mas como a própria lição falou, não é possível cuidar de um sem cuidar do outro. Porque quem já adoeceu aqui de uma depressão, de uma ansiedade, pode perceber que ela não consegue, a pessoa não consegue cuidar do corpo e do espírito na hora que adoece mentalmente. Não consegue. Dependendo do nível da depressão, não consegue nem levantar da cama. Isso não é frescura, isso é doença. Muda toda a parte de mecanismo cerebral, toda a parte da química cerebral é alterada nessas doenças. Então, quando a pessoa está nesse nível, ela não consegue cuidar de nada. Ela precisa ser cuidada. Então, é uma bola de neve. Se a gente está insatisfeito com o nosso corpo, se a gente está com uma saúde mental prejudicada, automaticamente a gente não vai conseguir cuidar do espírito. E vice-versa. Porque se a gente não aprender as lições boas do Evangelho, os ensinamentos que a doutrina aqui está nos trazendo, outras religiões trazem também sobre bons valores, né, amor ao próximo, enfim, se a gente não
pratica esse lado mais altruísta, nós também não vamos cuidar do corpo. Por quê? Ele deixa de ter a importância que tem. Já que eu vou morrer amanhã e não existe nada depois dessa vida, para que eu vou cuidar? Não é? Porque para aqueles que são extremamente descrentes, materialistas, essas pessoas elas não têm essa questão de, olha, eu tenho que cuidar, porque tudo que eu fizer nessa vida vai refletir na próxima, porque se eu maltratar meu corpo, eu vou estar maltratando meu perispírito, isso vai se refletir na próxima existência. Se a pessoa não tem essa crença, ela não vai se preocupar em se cuidar. Para ela, tanto faz. Então, há uma necessidade da gente fazer essa reflexão em torno desses temas, olhar para a nossa existência e pensar nisso tudo como uma coisa cíclica, né? É um abastecendo o outro, é o espírito abastecendo o corpo abastecendo o espírito e assim vai. Se a gente não cuidar de um ou do outro, a gente não consegue fazer essa energia fluir adequadamente. Bom, o tema, ele é bem grande. Infelizmente, eu não consigo trazer tudo que eu gostaria para vocês sobre esse tema. Mas fica para uma próxima, que agora eu preciso fazer o encerramento e chamar os médiuns aqui para frente para o passe. Então, nesses instantes, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai. Senhor, do fundo do coração te agradecemos pela noite de hoje, pelas reflexões, pelas lições. Te agradecemos por todo o amparo, por todo o carinho, por todo o cuidado. Te agradecemos, Senhor, por cada palavra do Evangelho, por cada lição abençoada e pela presença dos bons espíritos que está sempre conosco, independente da nossa imperfeição, nos protegendo e amparando. E pedimos, Pai, humildemente, que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, que os seus eflúvios, que as suas luzes recaiam sobre nós nesse instante, para que possamos estar em harmonia, em sintonia com o Senhor. E que o nosso corpo físico, mental, espiritual, possam também estar dentro dessa vibração de saúde, de bem-estar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixes cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, que assim seja.